bem-vindos ao primeiro podcast da Dice Den, Snake Eyes Podcast. Hoje comigo tenho aqui o José Viana, Filipe Terroso. José Viana joga War Machine, Filipe Terroso joga Warhammer 40.000. Sou o Diogo Salgado, um dos gestores da Dice Den. Estamos aqui hoje para dar início à primeira sessão então, do podcast Snake Eyes. Portanto, eu aqui tenho várias perguntas, vamos colocar alguns tópicos na mesa. Vamos começar então pelo War Machine e Hordes, que é pelo qual a maior comunidade aqui joga e é pelo qual esta loja começou a ficar conhecida também em termos de Wargaming. Portanto, queria ouvir da vossa opinião, qual é o ponto de situação neste momento aqui no Norte em relação ao War Machine. Tanto em termos de metagame, como em termos de novos jogadores, em termos de mesas, o que é que vocês acham, qual é a vossa opinião? Ok, em primeiro lugar, obrigado pelo convite apresentar aqui um pequeno grupo que tem vindo a crescer mais. Em parte, tem mesmo em agradecimento à Dice Den, porque comecei a jogar War Machine há essencialmente 2 anos. Pequenos grupos, quase residenciais, pessoas amigas que começaram a jogar e não vimos muitas lojas. E agora, de repente, surgiu aqui um pequeno boom em que, de repente, temos lojas que jogam e cada vez mais pessoas novas a jogar. Mas consideramos isso positivo? Eu considero extremamente positivo, não só porque fações como Hordes não eram muito conhecidas, exceto que as pessoas já jogavam. Agora já é bom chegar a uma loja e dizer, olha, tens ali Cador, mas tens ali Retribution, tens Service, tens Hordes. Sério, por acaso temos esse pequeno senão em que só a Marta Branco é que tem Convergence e o Miguel Moreira também. Exato, mas também se formos a ver é um exército recente, mas já tinha 2 pessoas. Sim, eu falo por mim, saiu Retribution e eu fui logo das primeiras pessoas aqui do Porto a fazer Retribution, porque queria ser diferente também. Recente ou não, no entanto já tem uma power list, aquela com os 2 Battle Engines. Sim, extremamente assustadora, mas isso vai estar. Mas, por exemplo, isso também posso dizer que graças à internet, a grande facilidade das pessoas poderem comunicar-se entre elas. Por exemplo, eu comecei neste mundo do Wargaming há 2 anos, nem fazia ideia que tinha tanta gente a jogar tão perto de mim neste mundo. Foi eu, por acaso, comecei, por exemplo, a ver vídeos na internet sobre o Wargaming, comecei a ficar interessado, acabei por conhecer uma ou 2 pessoas na internet que estavam ligadas a isso, jogo perto da minha zona, e que proporcionou também conhecer então, um fórum que juntava a maior parte da malta daqui, por exemplo, do Norte, para poder se encontrar todos juntos em um sítio onde se pudesse jogar. Vontade. A nível de War Machine, posso dizer mesmo que foi graças à internet também a divulgação das outras fações, porque isso, se, por exemplo, tivermos só uma meia dúzia de pessoas a jogar, que só vamos praticamente só conhecer aquelas fações que eles jogam, se vamos ficar só dentro a meta vai ser muito exclusiva dentro da zona. Torna-se repetitivo, se chegares a um ponto já sabes o que é que, por exemplo, se eu jogar constantemente contra o Diogo, já sei basicamente o que é que vou ter pela minha frente. Fica já a saber o que é que vais apanhar. Isso tem uma vantagem porque depois vais à internet e olha, o que é que eu posso arranjar então para combater aquela lista? E acabas por ter mais informação e acabas por também trazer mais variedade ao grupo. Mas, por exemplo, neste momento, aqui estamos extremamente carregados de Cador. Temos à vontade 5 jogadores de Cador. Cador é um exército de infantaria heavy, por isso a maioria de nós vai começar a pensar em anti-infantaria. Pelo menos creio que será essa a linha de raciocínio. Mas eu acho que, por exemplo, isso deve-se mais também à parte estética. Isso é sempre importante. A parte estética do jogo a meu ver, a parte mais importante quando vais escolher o jogo para jogar, quando vais jogar uma fação para jogar, porque é uma coisa que vais dedicar tempo, vais ter que andar a pintar, a montar, vais gastar bastante dinheiro também. E, eu acho que não se trata de uma questão de gastar bastante dinheiro, mas fazer um investimento. É a mesma coisa que jogar um videojogo ou vais ter de comprar um teclado. Sim, mas só jogas se gostares. Claro, obviamente, exatamente. E a parte estética aí está, porque vais ver aquilo muitas vezes à frente. O que há de vantagem no Wargaming, e isto não me refiro só ao War Machine, refiro também, por exemplo, ao Warhammer 40.000, entre outros sistemas. Eu acho que quase todos os sistemas aplicam-se a facilidade. Eu, como ex-jogador de Yu-Gi e de Magic, cheguei a um ponto quando vi que as minhas economias digamos, gastava, mas não retinha porque... Mas sentes essa diferença? Essa diferença? Sinto essa diferença porquê? Porque eu fiz o meu exército, eu tenho, já está, posso admitir, 40k, eu tenho Space Marines, Fantasia tenho 2, tenho Orcs e Goblins tenho anões. Eu fiz os exércitos, já saíram edições novas de regras,
E continuam Sim, legais. e continuam a ser utilizáveis. Exatamente. O jogo de Magic ou de Yugi tem o seu apelativo, eu gosto de jogar, mesmo assim continuo a ter os meus decks guardados em casa, tipo Shadow no cofre, é meu, está lá guardado, mas Com memória. pronto, Memória. E não, dinheiro, eu gosto de para jogar. o Temos futuro. colegas, muitas das pessoas com quem eu jogo War Machine e Warhammer jogam também, ou jogavam Magic e jogam Magic ainda. Só que em termos de custo, torna-se mais barato porque há aquele sistema de, tudo bem, tem que iniciar, tem que se calhar um drawback inicial de custo, se calhar maior do Magic, é verdade, mas em termos de longo prazo, muito mais barato. Eu fiz o meu exército, gastei um valor pré-definido, como eu quis, mas agora, se eu uma terceira, quarta, quinta, sexta edição, não tenho que mexer nas miniaturas, mais que posso personalizá-las. A parte do hobby foi o que me chamou mais, não foi o jogo em si, foi o hobby. Eu montei e pintei e defini eu o É esquema. único, é Certo, teu mas e mais dos- diferente de todos os outros que usarem mesmo, apesar de ser a mesma fazão. Sim. Uma dúvida inicial que há sempre em toda a gente que procura ou sente curiosidade por este hobby, começa sempre pela parte da pintura. Ou seja, caramba, vou ter de pintar isto, ou não sei bem como é que vou pintar, não tenho jeito. Consideras que consideras isso um obstáculo? Que vocês consideram Sim, isso um obstáculo? eu não considero como obstáculo porque eu vejo isto pelo objetivo, Pelo todo. Exato, pelo todo. A parte da personalização até é a parte mais engraçada para mim. O meu pai era Claro, mesmo, exatamente. o meu pai, por exemplo, construía, era mesmo modelista, fazia barcos, aviões, desde criança já estava não neste mundo do wargaming, mas na parte do hobby, Do modelismo já. do modelismo, já conhecia. E a questão de pintar, para mim, eu não considero como impedimento, até acho engraçado, porque, por exemplo, fazes um deck, Claro, não vais fazer exatamente. nada, fizeste o deck, que trabalho é que tiveste? Zero, mas Se pôr nas sleeves, não. Pôr nas muitas vezes. E isso já, muitas para vezes muita gente, é acaba muito o que é que te cansativo. torna, o que é que te torna único? Se é capaz de aparecer um gajo à tua frente que tem o mesmo deck que tu, Exatamente ou a mesma igual. fação que tu, nada te distingue. Eu acho que são apesar de se inserirem na mesma classe, ou seja, hobby games, são hobbies completamente diferentes. É a mesma coisa que comparar radiomodelismo com Mas com há sempre a parte da wargaming personalização, ou- eu considero claro. como importante. É chegar a dizer, Sim, não, sim, eu sim, vou exatamente. destacar, nem que Acho que é seja um dos pintar com a atrativos, rosa. é um dos Sim, sim. atrativos, Mas é isso um dos também- atrativos para jogar miniaturas. na Mas minha isso também opinião. depois depende da própria comunidade, porque, ok, muita gente discute o facto que não é nada agradável a jogar com mesas com bonecos de plástico ainda por pintar, cinzentos. Há gente que joga pelo Mas há jogo. gente que joga só pelo Só jogo. pelo E jogo. há alternativas já, desde há jogos já de miniaturas que já vêm com eles pré-pintados, Exatamente. já podes pedir a amigos ou gente da comunidade que pode fazer isso por um preço, ou até só como amigos, Pela para piada, pintar-te pintar, isso pela sim. piada, ou até podes mesmo jogar só com eles assim normalmente. Ninguém aqui Claro. Depende é depois dentro da Mas, comunidade e o por que exemplo, a quando pessoa tu, espera quando com tu isso. começaste, porque eu já ouvi da parte do José, Sim, sim. quando tu começaste, sentiste que era um obstáculo? Sentiste dificuldade? Não, pelo contrário. Quer dizer, para mim o meu maior obstáculo a nível de pintar é o facto que comecei a adquirir demasiado para o tempo que estava a pintar. E cheguei a um ponto em que tenho muito mais por pintar do Do que que tenho pintar. pintado e depois é aquele Mas ponto em que eu o acho pessoal que chega eu acho que isso é olha um para mal que nos aquilo. afeta a todos. Pois é, em termos porque de- depois é assim, de jogo. depende depois da qualidade de pintura e do teu tempo e paciência para aquilo. Há pessoas que pintam só 2, 3 cores, já estão satisfeitas com aquilo. Outras que querem muito mais detalhe, procuram mais aquilo. É o meu caso. Por exemplo, e no meu caso eu gosto muito de detalhe, só que escolhi a pior fação, entre aspas, para procurar o detalhe, que são orcs, ou seja, são muitos modelos para meter na mesa. Acaba por demorar o triplo do tempo do que uma pessoa que leva a fação mais comum, por exemplo, Space Marines. Eu tinha essa e também na parte do War Machine também é igual. Por exemplo, eu reparei que, por exemplo, Retribution tem ínfimos pormenores e eu acho mesmo que é a mesma coisa que a nova facção. Eles agora, como são mais estruturados, são mais reduzidos o número de elementos do que a Core, começou o War Machine MK1, tens Khador, Signar, Kriegs e Menor. Sim, houve muitas mudanças de. Depois vais lá ver, vais ver o que é que tens em cada exército. Nos 4 iniciais, Jesus, é de unidades, é de chaves. Tens pelo menos 2 versões dos casters, ou dos warlocks, se for o caso de orcs. Sim, mas nem todos eles ainda têm. Epic, por exemplo, Epic, no não. exército Retribution só É o tem caso do um Cromac, já por tem. exemplo. Eu falo por mim que tenho Circle, é o caso do Cromac, que ainda Boa não tem escolha. versão épica, mas aparentemente já estão imagens a circular na net. Pronto. Lá está. Para quem conhecer o Cromac a segurar o Rathrok, que é o machado do Madrak, do Trollbloods,
Portanto, existe aqui todo também o background que acho que também é um principal atrativo. Sobretudo para quem conhece o lore de 40k. Sim, e muita gente Warhammer até compra 40.000. modelos 40k não Não pelo jogo, mas pelo sim jogo, por mas causa para do lore. pintar, Conhecem exatamente. toda aquela história e sentem que querem ter uma parte Exato, querem deles fazer parte dentro do universo. dentro do E a universo, por parte exemplo, mais quero o meu próprio fácil Space Marine. Sim, por exemplo. Space Marines no fundo são São os humanos são que toda a super gente gostava de protetores ser. da humanidade, sim. Basicamente. Mas Em o War próprio- Machine temos um universo um bocadinho mais. Variado, Eu diria não iria utilizar variado, eu diria mesmo mais compacto, porque apesar de 40k Sim. ser um universo. A questão é 40k é ser um universo vasto. Sim. No caso do War Machine, passa-se apenas num Continente, mundo e para já apenas no continente de Moraine, que para quem não Sim, conhecer é o continente dos Iron Kingdoms. É mais que- contido. Se formos Exatamente. ver, a PSCZ circula-se é isto. Pode vir a surpreender-nos, não é? Aumentar, mas se calhar um conteúdo novo, consoante a evolução dos. Eu que não conheço muito o lore ainda de. Apesar de ter começado com Warhammer, fantasia, conheço mais para essa lore agora De 40k. de não, War de Machine. War Do War Machine Machine. e Dodge do que propriamente 40k. Isso já entra também o teu próprio interesse. Sim, comecei a gostar mais. Mas eu digo-te, eu pessoalmente agora, outra vez, como graças à Iceland, quando começámos a fazer este último torneio, no último fim de Sim, semana, agradeci porque agora parece que cheguei lá no tempo. Mas neste último tivemos 9 jogadores, foi bom, Sim. foi um bom número. Para um primeiro torneio, acho que foi bom para ver algum pessoal a sair. Exatamente, para algum pessoal sair de casa e ver. Ou e ver- velhos jogadores que já nem Exatamente, jogavam. É o já meu nem caso, jogavam. já não sei que Juntar jogadores e eu E quero ver jogar. que houve ver com outros evolução, olhos ou e que há uma falar com o tentativa jogo. de trabalho em relação Sim, à sim. comunidade do Norte, É verdade. que apesar de vasta, eu considero uma comunidade ainda grande, apesar de ser uma grande comunidade, neste momento é uma comunidade que estava parada. Sim, mas eu queria acrescentar uma coisa em relação a essa comunidade, é que, por exemplo, pode-se dizer que, mesmo a nível de torneio, há uma grande entreajuda entre os vários jogadores para tentar melhorar as suas próprias experiências dentro do jogo. E há sempre aqui, pelo menos eu posso dizer que, por dentro de todos os membros que eu conheço, há uma preocupação para que haja divertimento por ambos as lados. Pois, é uma A vitória não é provavelmente a parte mais importante, mas sim a parte de ambos divertirem-se. Eu já tive jogos em que ganhei e perdi e em ambos parti-me a rir, com cenas que aconteceram. Eu acho que isso é importante porque é preciso lembrar que isto é um jogo e como Sim, sim. tal tem de ser uma divertido, Pá, tem ambos os de lados. ajudar a relaxar Sim. e acima de tudo quem muitas vezes joga vem exatamente para se Para divertir, tirar para passar um bom bocado com os com amigos amigos. ou mesmo com conhecer outras pessoas com os mesmos interesses. Exatamente. Pronto, aproximam-se agora eventos, sobretudo para o War Machine. Vai existir um Masters em junho Sim. na Cult Games, em Lisboa, para quem não conhecer. E vai agora acontecer brevemente em Coimbra o GTS 2015, que este ano teve uma alteração de local de Lisboa para Coimbra, uma localização mais central, na minha opinião, e que pode Provavelmente, trazer bastante mais gente. É possível, porque assim também acaba por ser, digo, igual. A nível de distância, geograficamente, acaba por ser, por exemplo, a nível, temos grandes comunidades, que é a comunidade do Norte e a comunidade do Sul. Assim acaba por ser, a nível de dispendioso para ambos os transporte, para ambos os lados, é idêntico. E acho que assim é mais justo. Mas quais é que são as tuas expectativas em relação ao GTS agora? Eu acredito que seja o início, se calhar, de um crescimento ainda mais acentuado dentro deste ramo aqui. Cá em Portugal este ramo esteve sempre muito parado, teve altos e baixos, mas agora ultimamente teve um bocadinho descaído, também devido à crise e tudo. Mas com o crescimento desses novos eventos, com também o aparecimento de mais lojas para desenvolver, ou seja, especialmente um espaço onde as pessoas possam juntar e jogar e descobrir coisas, isso é essencial. E graças a esse torneio pode ser o início do aparecimento de mais lojas ou de mais eventos e até de mais iniciativa por parte até da comunidade para querer fazer isso crescer. E não é só isso, também é mesmo a parte da informação é muito importante. Nós Sim. cá em Portugal, por experiência, quando estive a estudar, tive pessoas na Universidade do Porto, mesmo aqueles que vinham em Erasmus para cá, que jogavam Magic, por exemplo, mas lá e outros jogos, eles dizem que lá muitas vezes na própria televisão nacional Passam passam exato. publicidade. Eu já assisti pelo menos a isso em Inglaterra e sei Em perfeitamente. Inglaterra passava a publicidade da Games Workshop. A Games por exemplo. Workshop e não exatamente. só, na altura Mark I Sim, sim. de Private Press. Por isso é que eu digo, por exemplo,
Portugal ainda não há essa abertura. É Não uma há questão, é essa- uma questão cultural. Exatamente. Exatamente, Há isso é porque eu ainda acho que neste muito momento importante. ainda somos um país um pouco fechado. Apesar de, na minha opinião, Estamos a termos um bom começar. número estamos a de ver conhecedores, passo- não de jogadores. Exatamente, mas passo a passo estamos a passar os conhecedores para os jogadores. As pessoas literalmente que estão a conhecer ou que começam a ter conhecimento, começam a prestar atenção e se calhar nem que seja vamos experimentar. O experimentar é o primeiro passo. Sim, exatamente, por isso é que eu acho que os eventos de Ajudam. demonstrações ajudam bastante. Acho que, acima de tudo, é um bocadinho perder a vergonha. Quem tem curiosidade deve, se tiver essa vontade, experimentar. Coisa que sofremos muito ultimamente, até há muito pouco tempo, que havia muito aquela vergonha que tipo, há jogos de mesa, isso não é para crianças, coisas assim. Exatamente. Pensamentos assim vou, desse brincar género. vou brincar com bonecos. Pronto, né? ou Vou por exemplo, explicar. até mesmo bonequinhos. vou abrir uma loja ligada mais à cultura pop ou à cultura dos jogos de mesa e tudo. Yeah. Isso, Foi o que aconteceu. isso não é foi um como- trabalho, isso não foi vais como ganhar levou- dinheiro nenhum. Foi como levou de facto a. Pronto, e agora isso foi o que depois originou a com Dice Den. cultural isso está a desaparecer e pessoas que antigamente tinham um interesse mas escondiam esse interesse agora estão a começar a reaparecer. Também tivemos aqui outros eventos, como a Comic Con, que acho que ajudou bastante a divulgar a cultura pop e se calhar a tirar Isso foi uma alguns- surpresa a nível de pessoas que foram lá aparecer. Eu não consideraria uma surpresa. Atingiu um pouco os números que eu estava a prever, Para mas quem está dentro eu da acho área, que foi sim. muito Mas a bom nível evento. nacional, quem não está dentro da área, aquilo foi uma coisa muito nova, foi muito estranho e uma surpresa ter aparecido afinal tanta gente. Afinal Algo- existe Afinal existe gente não é só lá mais, fora. com mais de 12 anos a tentar entrar nessa onda. Mas Exato. isso É o que E eu que não é considero- só para crianças. É o que eu considero importante, ou pelo menos foi o que aconteceu em War Machine, foi o pessoal querer experimentar, ter curiosidade para experimentar e se calhar aventurar-se Sim, noutro jogo, ou muitas vezes o E primeiro não jogo. só isso, por exemplo, agora aqui no espaço, tu tens aqui na loja, gostarmos aqui muitos até mesmo aquelas sessões, como tu disse, sessões de pintura. Por exemplo, Exatamente. é o suficiente para chamar a atenção, porque estamos hoje, a gente, o grupo, estamos na mesma, o convívio. Eu acima de tudo, neste hobby, acho que o convívio é chave. Claro, exatamente. Eu E falo por aprender mim, com os mais antes velhos, jogava- por assim dizer. E não só mais novos, mas é uma ligação para pessoas mais velhas e mais novos. Aqueles já têm Atenção, experiência. quando eu digo mais velhos, estou a falar de quem joga isto há mais Sim, tempo sim. e não Eu propriamente estou de a falar idade. comigo, por exemplo, eu não sou velho, não considero velho, também não sou novo. Mas já, lá está, mas se for preciso alguém que está a entrar, tenho tudo, vou chegar a dizer, como é que pintas? Olha, tens estes pormenores, olha, vamos dar aquelas dicas, não é? Claro, Até claro. para facilitar, diz, olha, eu faço Eu assim. aproveito, desculpem, aproveito então para dizer que nós aqui temos as Painting Nights, que apesar de tudo, apesar de não existir ali um horário fixo, nós temos sempre aqui gente com vontade de pintar, sempre a trabalhar, portanto, se E tiverem já ajuda naquele já problema ajuda. inicial, que é inicial de da como é que eu pinto, o pintura, que é que eu vou fazer, vai dar muito eu não sei trabalho, pintar. acaba por passar acima de algum tudo, tempo já exatamente. nem dá por Essa ela. é a componente de hobby, porque no fundo é o que isto é um hobby. Sim, sim. Portanto, isto é para fazer com tempo, com calma, acima de tudo para se divertir. Sim. E exatamente por isso é que nós nos juntamos muitas vezes à noite. É daqueles momentos de convívio que eu falo que uma pessoa chega, está. E até é um bom escape. Por exemplo, eu trabalho numa área extremamente, como sabes, extremamente estressante, o stress e com motivos de stress e não só. Pronto. E isto é um escape para mim. Pousar, pintar, o simples facto de ter que me concentrar na pintura abstrai-me de muita coisa e relaxa. Se juntarem-se a estar com boas pessoas, bons amigos, para a conversa em dia, mas pessoalmente. E isto é o que faz é aproximar, lá está o convívio novamente. Eu antes era um adolescente que era mais tempo em casa, eu já computador, ou estava a ler, não convivia muito. Abriram-se as portas para este mundo, começou, lá está, com o Magic inicialmente, e fui passando para novos jogos, até que cheguei a este que coincidiu com aquilo que eu gosto. Tem uma boa história, um bom grupo de comunidade, uma boa comunidade que tem vindo a crescer, e acima de tudo, são boas Acima de amizades tudo, que se acho que arranjam. todos nós começamos com miniaturas, que tivemos o primeiro impacto com Games Workshop, que Exato. acho que não só é a companhia mais antiga que vende jogos de miniaturas, que vende wargaming, por assim dizer, ao público comum, porque o wargaming já existia, eram os chamados históricos, mas que não eram abertos a toda a gente. É muito mais, eu falo por mim, é muito mais interessante e acho que abrange uma maioria ser um jogo de fantasia ou mesmo um jogo de sci-fi.
e atinge muito mais o interesse geral. No fundo, a pop culture, que ainda há pouco estava o Filipe a falar, Entra mais nessa secção. e a maioria de nós, apesar de, mesmo que sejam neste momento regulares de outros jogos, sejam eles War Machine, Firestorm Armada, esqueci o meu nome, X-Wing. Infinity, X-Wing, todos nós temos um soft spot, ou temos um coração mole por GW que volta sempre. Isso também deve-se também à grande qualidade que eles propõem nos produtos deles. Sim, exatamente. E o universo extremamente vasto, onde qualquer pessoa pode se integrar nele por ser tão grande. Apesar daquela diferença de preço inicial para outros hobbies, Sim. é preciso também não esquecer que ao comprares miniaturas estás a comprar artigos de colecionador. Isso é considerado por muitos artigos de luxo. Exatamente. Eu posso ser nos extras e goblins de fantasia, tenho uma unidade de Black Orcs que, se não estou em erro, é de, se não é da terceira, quarta, ainda em metal. Não, foi um dos primeiros de plástico, mas é uma... 2004 por aí. Talvez, mas é uma caixa, veio, ainda tenho a caixa em casa, ainda posso ver qual é que era o ano em que foi, mas são completamente dispares do que estão agora, mas lá está, jogáveis. É o que interessa. Ainda são jogáveis, ainda são jogáveis, porque para todos os efeitos é um modelo do Black Orc. Mas, por exemplo, eu para mim, quando era adolescente, ler o J.R.R. Tolkien, ver o, por exemplo, ler, não é ver, ler o Senhor dos Anéis e não havia os filmes, e de repente vejo passar numa loja que era ficção e fantasia, e de repente estás assim a olhar e vês um anão, o Slayer, que é o mítico Slayer de Skull Pass, com a barba a tapar, todo nu, como se fosse a saltar para cima dele. Com os machados. Com os dois machados. E isso ainda é a minha miniatura favorita. Ainda continua a ser o meu Slayer, foi o primeiro Slayer, e foi aquela miniatura que eu digo, e o que é que isto faz? Basicamente é um boneco que está semi-nu, que é bom para destruir. Eu sou defende. Não precisa. Não precisa, é um Slayer. Eu comecei a ler a história. O que é o juramento dos Slayers? O que é que eles têm que fazer? Ou seja, estamos então a entrar na tal parte do background que é o Catrai. É o Catrai, que ajuda, é o fluffy da E que afasta, por exemplo, a parte da metagaming, que há muita diferença de listas, que é aqueles que jogam só mesmo para jogar, tentar ser os melhores, e aqueles que jogam porque querem entrar no universo. E apresentam listas que por muitos podem não ser lá muito eficazes a nível de jogo, mas são divertidas. São temáticas, são listas que querem ver na mesa. Mas tens dois tipos de jogadores. Tens aquela pessoa que chega à loja e diz o que é do momento, o que é o melhor. O que é a melhor lista, o que é o melhor exército. Eu segui um conselho as pessoas que me começaram a meter neste hobby, a impulsionar para este hobby, foi, não olhes para os stats. Olha para o modelo, olha para o exército, qual é que te olhas para ti e dizes, percas ou que ganhes, vais sempre gostar deles. Anões chamam a atenção. É componente de divertido que o hobby tem. Vamos então fazer agora uma pequena pausa. Voltamos já. Ok. Portanto, voltamos então da pausa de café. Trago-vos ainda mais dois tópicos. Um deles é em relação a Games Workshop e algumas mudanças que irão acontecer. Pronto, como já tinha sido anunciado pela DICE Den, apesar de não termos respeitado o prazo, porque o prazo de anúncio disto seria a semana passada, nós estabelecemos uma parceria com a GW, uma parceria de exclusividade no Norte, em termos de material e em termos de torneios. Portanto, vão existir uma série de torneios que vamos chamar Liga, por agora. O nome depois será outro, mas ainda não podemos divulgar. Portanto, esta Liga vão corresponder a uma espécie de tours que vão funcionar de modo a corresponder com torneios de outras lojas e pontos conjuntos. Pronto. Qual é que é a questão aqui? Aparentemente, o plano da Games Workshop é fazer algo mais a nível ibérico. Ou seja, não ficarmos apenas por um só país. Isto vai acontecer entre outros países, por exemplo, eu sei que entre Inglaterra e Irlanda também vai acontecer qualquer coisa do género. França neste momento está Moot Point e a Alemanha é a mesma coisa. Eu não sei muito mais, sei aquilo que me conta e que já pode ser passado ao público. Mas basicamente eu acho que pode revitalizar o jogo de várias maneiras, inclusive nestas últimas 2 semanas
tivemos 4 pessoas que não jogavam fantasia antigamente e agora voltaram a jogar, cheias de vontade. Talvez tenha a ver exatamente com este anúncio e com as perspectivas de futuro para a Games Workshop. Mesmo com estes rumores de nona edição, que é também o outro assunto que vamos abordar, mesmo com estes rumores todos a acontecerem de nona edição, acho ótimo haverem pessoas novas a jogar, pessoas que não jogavam e que agora têm novamente um desejo de jogar. E isso aconteceu, eu vi isso acontecer com o Warhammer 40.000, com um torneio, que no fundo foi mais um meeting amigável com 4 mesas ao mesmo tempo. Acho que isso foi excelente. 4 mesas ao mesmo tempo, mais 2 do War Machine, acho que foi uma boa tarde. Foi positivo. Uma boa tarde passada com o Lembro-me de ser obliterado aqui pelo Filipe, pelos seus Aí olhos, está, por isso. aí está a diferença entre aqueles tipos de jogadores em que vão para... Mas isso depende também por causa do tipo de evento que se vai. Aquilo estava predefinido como torneio. A minha atitude naquele dia, eu estava à espera de apanhar já gente já experiente e foi com uma atitude ligeiramente mais agressiva. Para todos os efeitos, o José aqui nesse mesmo evento, eu consideraria o José o experiente e inexperiente. Sim, exato. Aí está a tal diferença de Esse idades. jogo que jogou durante muito tempo e que agora, bom, Aí está a tal então ponto é isso, estavas mais outra vez? a tal ponto estavas a dizer da diferença de idade, que quando estás a dizer mais velho, não quer dizer que seja mais velho de idade, mas de Exato. experiência de jogo. Exatamente. E eu, por exemplo, sou mais novo que tu a nível de idade, mas a nível de curta acaba. Neste momento Tens sou muito mais bem. experiente. Para quem conhece o ditado, é como andar de bicicleta. É. Sim. Não, o segundo jogo já foi mais depois com o Daniel. Foi um jogo bastante interessante ver aquele épico batalha entre Space Marines e Mas Chaos. falamos outra vez, voltamos novamente à questão das mentalidades, porque na minha opinião eu conheço bem o Daniel Patrício, que não joga para ganhar. Daniel joga, também obviamente que joga Claro. para ganhar, Não, Sim, mas não vamos definir. no Toda a sentido gente, agressivo. quando joga, Quer ganhar. Quer ganhar, exatamente. Agora, até que ponto Até que ponto é que Vai está fazer disposto isso? para fazê-lo? é, Ou seja, exatamente. O não problema é que naquele jogo contra ti já tínhamos chegado a um ponto do jogo em que eu já estava lançado. Eu não Já- dava para. já não dava Mas eu para parar. não dava para travar, E basicamente. ninguém para o comboio Filipe. Naquele ponto foi Não. quando eu me apercebi, tipo, isto aqui estava a correr demasiado mal. O que é que vocês Não, acham, não, não. o que é que vocês acham que levou a que tanta gente saísse de casa, ou seja, mudasse um hábito que já estava intrínseco há bastante tempo e que agora resolveram voltar a jogar em loja, quando já houve outras oportunidades para o fazer noutras lojas? Eu falo por mim, a localização daqui, extremamente, para mim, eu moro em Gaia, Pedroso, é um bocado distante, mas a facilidade com que eu posso chegar aqui, arranjar um sítio para estacionar a minha carrinha, que esteja segura, ou até mesmo à frente da loja. No fundo mesmo aqui à porta. Para isto, tenho lugar para estacionar, ao fim de semana não se paga ainda por cima, ou à noite não se paga, por exemplo, os meetings à noite para mim é fantástico, chegar aqui tem sempre sítio onde estacionar. Se não estiver aqui em frente à loja, tem logo ali aquele parque municipal, que é mesmo da Câmara Municipal, está sempre a ser vigiado, se quiser sair de comboio, tem a Também estação, tem a já estação ali aqui ao em baixo, lado. ou tem a estação do metro, por isso. E a localização em si é o que me atrai. E a facilidade que é central, por exemplo, o pessoal de Matosinhos, o pessoal de Maio, dos arredores do Porto, E até mesmo da Póvoa, que é o meu caso, por exemplo. é aquela O metro central, é, ou seja, aqui é essencial, que ainda por cima é literalmente na rua ao lado. mas o teu caso é aquela parte que é, onde é que vamos encontrar no centro? Onde é que é a parte do Sim, meio? sim. O meio é aqui. É Basicamente é o centro do Porto. Não há nada mais a meio do que isto. Mais- mais fácil de acesso, principalmente, por exemplo, tens o teu caso que tens o transporte próprio. Mas mesmo quem não queira gastar em transporte próprio, não tenha aquela confiança de vou deixar aqui o carro ou tenho lugar. Porque é o Porto, sejamos sinceros. É que Sim. encontrar lugar no Porto é complicado. Tem os transportes públicos que param praticamente aqui à porta. Trindade é o ponto E não central. são caros. Não são nada caros. Isso foi parte, digamos, gastronómica, digamos. Sim, na Baixa do também. Porto. Claro. Facilita também está. Numa Claro. situação daqui, fizemos o torneio e foi um dia muito bem passado depois. Mesmo Sim, na sim. parte final, já o convívio. Claro. Então consideramos então que haver as pessoas juntarem-se todas num único espaço Sim. é uma coisa positiva. Sim. Uma parte que seja mesmo focalizada, porque assim, não. Por exemplo, se fosse o caso de, olha, anda cá à Póvoa, no caso dele. Claro. Por É exemplo. uma coisa que eu dizer, olha, anda aqui a Pedroso, Gaia, a distância, olha, para lá são 10, 15, para aqui são outros 10, 15, no Dalto é 30 para ir, 30 para Claro, vir. exatamente. E à medida que as pessoas se vão inteirando mais, vai aparecendo cada vez mais gente, vai havendo Sim. cada vez mais interesse. E a qualidade do espaço também conta bastante. Este espaço tem uma coisa que muitos outros até agora não tinham, que é
basicamente a palavra espaço. Este tem muito espaço para meter mais do que 4 mesas. Pois, exatamente. Eu acho, E acho mais que outros acima de jogos a tudo- decorrer ao acima mesmo de tudo, tempo. a questão Isto do espaço, há uma grande... a questão do espaço é E a muito qualidade, importante. aqui a qualidade, ou seja, o cenário, as mesas em cima, o ter um sítio que chegamos, não é? Está bem, tem espaço suficiente para outras atividades, como tu disseste. 4 mesas com Warhammer, mas houve espaço também para War Machine. War Machine, War 2 Machine, mesas. Repare, só esse aí, tens a parte que a pessoa pode chegar e... Nós temos mais mesas, simplesmente. E neste ainda fim de houve semana, mais- não foi, pois, não e foi não- necessário. não só Depois isso. à noite eu creio que os jogos continuaram, até porque tu chegaste a fazer um jogo Fiz, esse mesmo dia à noite. porque eu trouxe o meu War Machine, É, exatamente, o meu Dodge exatamente. e trouxe o meu Mas 40k. trouxeste tudo, Eu trouxeste trouxe- em casa. vim carregado naquele dia vim carregado, tipo, pedir ajuda para depois levar o resto da E tralha outro- para a mala da carrinha. Eu não cheguei a jogar nesse dia, mas houve, Não. apareceu curiosamente uma das pessoas que jogava Warhammer 40.000 também aprendeu a jogar War Machine nesse mesmo dia, foi o João Sá, e acabou a sair daqui com um Battle Group. Portanto, positivo. eu acho que estes eventos em que toda a gente se junta, acho que é muito positivo. E acima de tudo, num espaço tão grande como o da Dice Den, como aquele que a Dice Den fornece, acho que é a principal vantagem e é um dos principais motivos pelo qual o pessoal se junta aqui. E uma boa razão, como tu disseste, também do espaço. Sim. Lá está, é termos chegar aqui e eu poder trazer, se calhar, até fantasia futuramente, no mesmo exército. Olha, vou trazer um exército, War Machine, vou trazer o exército 40k, vou trazer fantasia. Fantasia. Se aparecer cá alguém, olha, quero Vai apanhar alguém para jogar isso, provavelmente. eventualmente. E ao mesmo tempo está a decorrer esses jogos das mesas grandes. Também está a decorrer jogos de cartas no outro E canto da mesmo loja. durante a semana também já aconteceu tu combinar jogos, Sim. que é uma das possibilidades que Muito a Dice Den bom. Sim, oferece. sim. É aquela possibilidade de chegar nas redes sociais, Nas nas redes redes sociais. sociais, dizer, olha, apetece-me fazer um jogo esta semana, pá, vamos fazer, pronto, é que já nem sequer preciso dizer ou se vai ser na minha casa, ou se vai ser em tudo. Não, Eu num vou deixar o espaço link. local. Vou deixar o link do grupo também Mas é Tens um junto, local comum. junto com este vídeo, exatamente Sim, sim. para toda a Sim. gente que queira combinar jogos ou experimentar demonstrações. que queiram Pronto. pedir, assim, né? E é a grande facilidade, porque se dissessem, das primeiras vezes que me disseste, olha, anda cá a ver o espaço, traz as miniaturas, está bem. O povo já comigo, mostra aqui, fiquei logo abismado não só com o conteúdo que tens aqui, mas também com o espaço. E depois olhar para a mesa ao lado, vamos jogar ali 40k, porreiro. Eventualmente trazer. E depois é a facilidade de horário. Sim, isso é uma das nossas principais vantagens, é exatamente a facilidade de horários, porque acima de tudo quem joga não tem sempre o mesmo tempo, nem sempre os mesmos horários. As pessoas têm vida. Exatamente. Ou Vida para além dos bonecos. Vida Exatamente. pessoal ou vida profissional, eu falo para mim, trabalhar das 13 às 22 não é propriamente fácil, mas um dia de folga, um dia que calha, uma Exatamente. folgazinha ao meio da Que semana. haja uma folga tanto da vida profissional como da vida pessoal. Aproveitas sempre para, Sim, é sempre para, aproveitar. para empurrar uns bonecos para a Sim, frente. sim. E lançar os dados, que é o mais importante, claro. Pronto, eu diria que esta questão toda agora da GW sermos, não só sermos exclusivos, mas também termos no fundo o sancionamento de torneios, porque é assim, qualquer loja pode comprar GW a vários sítios, mas a questão de termos ajuda nos torneios, termos prémios oferecidos pela Games Workshop, que atenção que é suposto ser um monstro de companhia, Sim, sim. que não se está a importar muito com os clientes, segundo Pois. consta por aí, e aqui eles estão a provar exatamente o contrário, e no fundo acho que estão a provar às lojas Sim, ser que a confiança sancionado. pode ser reposta. Sim, uma coisa ser autorizada pela marca Exatamente. demonstra sempre uma nova faceta. E Pode qualquer- inclusive encontrar-nos também no site da GW. Lá está. É uma das coisas novas a que nós... Mas, isso mas também essa nova atitude da própria empresa é uma surpresa para uma parte do pessoal dentro da área, porque até há pouco tempo eles acabaram de fazer o mítico dia chamado Games Day. Exatamente. Que nele, isso E- era onde e toda a houve- gente se juntava lá para jogar. Existe A gente aqui- só jogava uma vez por ano, que era no Games Day. Existe aqui toda uma névoa a pairar sobre Warhammer Fantasy por causa destes rumores de vão para bases redondas, não vão, vai ser um jogo skirmish, não vai. Eu sou de máxima de que se deve aproveitar o jogo pelo jogo. Eu comecei com Warhammer Fantasy e sempre joguei Warhammer Fantasy e é o meu jogo favorito. Não ponho aqui em E a limpo. mas eu acho que dentro da própria empresa ter dois sistemas diferentes é uma boa ajuda.
Sim, exatamente. O título de desenjoar, não saio. Mas, por exemplo, em War Eles ganham Machine tens dinheiro dois, na mesma pela mesma em War pessoa, Machine tens mas dois jogos sistemas diferentes que são compatíveis. Pronto, Sim. no caso da GW isso não aconteceu. Não, mas também não há, mas eu é que não acho essa necessidade. É isto que eu gosto e de uma das partes também que me atrai. No sistema de War Machine e Hordes, é um sistema em si, é compatível, mas é um sistema e é uma dinâmica completamente distinta. Focus e Fury, e eu comecei com Focus muito mais fácil para começar. Fury, acho que é o próximo passo, é a evolução, tens uma maior gestão. Eu acho precisamente o contrário. Acho que Fury é mais simples de controlar, acho mais simples para aprender a jogar. Isto porquê? Porque a mecânica de Fury permite-te ter um controle menor, aliás, permite-te pensares menos no controle e na gestão e pensares no que é que acontece depois. É assim, se matares o caça naquele turno podes descarregar 12, 15 Fury. Mas já está, mas estás a começar. O Fury, nesse sentido, por exemplo, para mim foi mais fácil. O Fury posterior a Focus, porquê? Porque Focus, eu vou pôr 2 no Jack. Já estou a fazer aquela gestão. Sim, turno a seguir já sei que pões vou dois voltar a no receber. Jack, pões dois no Jack, tens direito a 2 ações, enquanto que, por exemplo, no Sim, meu caso, é como mais era o ativo. Warp Wolf, aquilo eu consigo fazer 4 ações. Consigo, seja boosts, seja ataques extra, seja regeneration, o que é que seja. O problema é que se associares a marches com os Foco, com o Fury, se depois a tua carta, o teu lock, não fizeres uma boa gestão, corres o risco não conseguires ir buscar a Fury total a todas as tuas beasts, fazes o check, neste caso. Falhas o check, sim, em vez de não fazer o que tu Tu queres. não queres fazer o que tu queres. Certo. Ou seja, são dois sistemas, mas lá está, dá para Criar dois desenjoar. sistemas. São dois sistemas que num próprio Diferentes, posso sim. jogar entre eles, mas desenjoas. São dois sistemas que podes pensar de duas maneiras diferentes. Eu gosto de fantasia, como tu começaste, eu também comecei por fantasia, pela questão dos ranks. Exatamente, Tens aquilo certinho, apesar de o jogo não ser uma representação completamente realista do que acontece numa batalha. Claro. Mas era mais perto, por exemplo, de quem gosta de jogos de estratégia. Exatamente, quem conhece aqueles velhinhos jogos de estratégia estilo Warcraft, Ou até mesmo, vai, por não, exemplo, Front Mission. exatamente, vai com certeza gostar de empurrar blocos de soldados A para a primeira frente. coisa que eu associei jogos como o Age of Empires, lembrar-me de ver, fazer aquelas unidades, elas vêm ali todas as Sim, ranks. Ou até mesmo Total War. Cá está, por isso é que eu falo que Games Workshop é de facto o clássico e vai se manter aqui por muitos e longos anos. Mas houve um problema, é que, por exemplo, nos últimos anos, eles nos inícios, tinham ainda mais variedade de jogos para o pessoal Eu acho que jogar, que eram os chamados specialist Mas eu acho que games. isso foi uma escolha, exatamente, uma escolha de marketing, ou seja, muita gente optava apenas pelos specialist e não Sim, pelos mas cores. também há muita gente que diz que começou por crescer, porque depois é uma base de crescimento dentro da empresa e dentro dos jogos dela. E muitas vezes os specialist games foi por onde muita gente começou até chegar aos grandes monstros. Claro. Sim. Mas aqui temos, por exemplo, ainda bem que falaste, aqui temos, por exemplo, Um exemplo. um exemplo dos chamados, não lhe chamaria specialist game, mas, por É exemplo, uma mistura de um board game com o tal. com as board miniaturas de GW. No fundo é um jogo simples, não tem nada de muito complexo e é um bom jogo para jogar 3, 4 vezes com amigos, com outras coisas. E para além disto, para além de ajudar a desenjoar dos jogos da GW, quem só gosta de Games Workshop, Sim, sim. de facto existe esse tipo de colecionador, tem, por exemplo, aqui miniaturas exclusivas dos assassinos. Do Calidus, Colexus, Vindicare e Everstone, que são miniaturas que não existiam de outras maneiras. Sim, elas já existiam, mas eram ainda antigas. Isto acaba por ser agora uma atualização das miniaturas. O que é o bom é que acaba por ser uma caixa para quem for amante a colecionar e ela tem a vantagem de poder jogar 2 jogos ao mesmo tempo, porque acaba por poder usar exatamente estas mesmas miniaturas no jogo maior de 40 gatos. Eu não conheço ainda muito sobre o jogo, sou honesto. Li algumas reviews que de facto o jogo tem 8 missões diferentes. E os tiles são reversíveis, ou seja, os tiles dentro da caixa fazem vários cenários. É bom. E acima de tudo representa sempre um jogador de Imperium e outro de Traitors. Chaos. A caixa, para além dos 4 assassinos, traz também um Chaos Lord, 3 Chaos Marine Snap Feet e 15 Cultists. Portanto, eu já ouvi recentemente que tu estás a angariar Cultists. Assim um exércitozinho. Estás a criar o teu próprio culto. Basicamente. Não, Então, mas é interessante este tipo de jogos, depois nem que seja para atrair, para conhecer o mundo da GW. Exatamente. Sim, Atrai, está. porque é uma coisa simples. Uma Porque, pessoa, e representa um dos principais focos neste momento no 40k,
que é o Imperium, e as missões de assassinato e as missões de extermínio. Sim. Aos traidores, aos Rebel Chapters, por assim dizer, para quem conhecer. Mas lá está, é a tal diversificação que estávamos a falar inicialmente do mundo do 40k, por exemplo, Space Marines, mas quando entras no mundo de Space Marine, o que é que Não tens? aumenta mais. Bem, vamos dividir por 4 ou 5 fações principais, mas mesmo daquelas coisas, As suas ramificações. as ramificações. E a parte Claro, principal também dentro que eles dão a liberdade ao jogador de criar o seu próprio O seu chapter próprio de Space chapter Marines. de Space o Marines. seu Isso chapter. é- Embora, também embora, traz não muito seja, valor. embora não seja a única raça imperial, é a raça mais jogada de todas. Sim, é é a facção, sim. não lhe vou chamar raça porque é a facção É. mais jogada de 40k, é Space não é só Marines. isso, esta é Sejam mais eles genéricos reconhecida. Se ou... formos a ver, Exato, é o Space ícone, Marine é é o aquele- principal ícone, é tal como a Águia exatamente, Imperial. chama Porque toda a logo- gente tem aquele sentido de querer ser heróico. E Exato, sim, porque eu encaixa mais facilmente Porque eu gostaria na mesmo de pele ser de um ser de Space 2 Marine. metros que vive para Exatamente. exterminar. Não. Que é um humano do que propriamente, por exemplo, um orco ou até um elfo espacial. Isso acaba por ser. Não... É Eu diferente, é falo por mim, preciso porque mesmo eu gostar. gosto bastante do lore de 40k e conheço, Sim, sim. não, se calhar não tão extensivamente como alguns, mas tenho algum conhecimento ainda dentro do lore. E uma das raças que eu mais gosto, que são os Eldar, também nova atualização. tem uma muito boa representação na Fluff. Dão origem aos Dark Eldar, dão origem, obviamente, a uma coisa extremamente importante que é Selanas. Aliás, eles não dão origem, mas são corrompidos por São, Selanas, criam uma subfação que são os Dark Eldar, que agora neste momento é uma fação por si só. Sim, sim. Tem o Kane também, que tem o Avatar, é o único, é o demideus, por assim dizer, é o demideus E, dos por Eldar. exemplo, esta nova estruturação computacional no Codex. Exatamente, Craft o novo World. Codex de E, Craft World pá, Eldar. as Simpsons e as novas. Pá, e lá sai, quando saem estas novas reedições, quando saem as novas miniaturas, as novas Atualizações. versões, o novo formato das miniaturas, algumas até são mais atrativas, alguns pode até, ou não, se quisermos, depois adquirir um novo produto, porque não é obrigatório, mas Pois, exatamente. mas é que ele pode ter, não é pessoal, pá, Acaba só por- chamar a atenção porque pode ser aqui uma nova informação, ou pode ser até um novo HQ, Sim, sim. uma nova trupe, até interessante. Pode ser um bónus. Porque sejamos sinceros também, nós falámos que, por exemplo, falamos em números para jogos. Normalmente o pessoal diz 2000 pontos é aquele ponto que no máximo o pessoal tem num exército. Mas vês muita gente com mais do que apenas um exército e com mais de 2000 pontos. Acaba por. No início vai dizer, eu não vou gastar muito dinheiro e tal. não vou Mas ter acaba mais por de 1500 pontos. Não, é que isso é a parte cair nisso. colecionadora. Eu Isso falo por entra- mim, porque isso o entra meu a parte objetivo, colecionadora. principal quando eu comecei War Machine e sobretudo quando eu comecei Fantasia, quando eu comecei Fantasia, eu pensei, vou jogar Vampire Counts, isto em quarta edição a transbordar para a quinta. Vou fazer Vampire Counts, não vou comprar mais do que isto, vou fazer os meus 2000 pontinhos porque é o que toda a gente joga. Hoje tenho à vontade 15.000 pontos de Vampire Counts, mais bastante de Skaven. Mas aí está, tenho- com quantos anos? Eu estou no hobby, ora bem, há 15 anos. Acaba por Comecei com não 11 ser um anos por peso iniciativa dos tão meus grande. pais. Sim, acaba por ser um investimento, A ao longo longo prazo, dos anos. E sou-te honesto, ao contrário de alguns jogos de cartas, nunca senti que o meu investimento Começaste a fosse ficar mal feito. fra- Não, Nunca não tive um perdes. problema de... É o porque tens a parte de colecionador Exatamente. E o Exatamente. valor Na minha mundial casa- também não diminui muito. e não é só isso, tens a vitrine. Eu tenho a minha Sim, vitrine, dá mesmo aquela parte. Aliás, até- nós temos Tem, também sim, alguma sim, vitrine com tem os um meus igual. modelos Na de montra, Santa. Eu tenho exatamente o E na meu- montra, exatamente. O meu tenho igual, eu tenho igual, exatamente igual à tua. E está no meu escritório. Muitas vezes tenho visitas em casa e perguntam, o que é isto? Eu digo, pá, olha, é um hobby. São os meus bonecos. Digo, pá, isto- Muitos de nós até o dizem, se calhar, muitos de nós até o dizem sarcasticamente, mas é uma os maneira bonequinhos. muitas vezes de ajudar a explicar o que é que, o que é desmistificar, que é o hobby. e depois desmistificar aquela parte. Exatamente. São bonequinhos. São Eu bonequinhos. apresento-me bonequinhos, mas o que é isto? Tu montas um monte tipo, e jogo. Digo-me, mas jogo para aquela Jogo com dados e com fitas e com E tudo. tipo, vais-me escuta, jogas? Sim, pá, isto é um jogo. E quando costumo, como é que eu pego? Pá, lembro já em Jovem Pipes. Pá, lembro, pronto, agora imagina isto numa mesa, tens isto, Exato, e em que não Tem tens os tudo trabalhadores a diferente. construir edifícios. não tens a A construir diferença é que tens só de tens a parte fazer de a combate. e depois tens tu que tens de fazer a parte da matemática e lançar os dados. Ok. Mas tem toda aquela componente de convívio que é extremamente importante. Coisa exato. que nos jogos de online e tudo tens Perde-se. convívio, mas é um convívio virtual. E muitas vezes um convívio tóxico. Também, muitas vezes, Sim, muitas vezes principalmente um um convívio convívio muito competitivo. Embora eu acho que em termos de videojogos acho o ano fantástico. Sim. Acho o ano equivalente ao Wargaming. É. Mas quando se joga apenas online,
Perde-se coisas que perdem-se não se tem coisas quando que não se se têm pessoalmente. no convívio, Não exatamente. não sabes, por exemplo, estar a jogar online, estás a falar. Tu dizes, entras para um clã. Eu cheguei a jogar CS, joguei America's Army. Uma das pessoas que me levou a jogar esses jogos, conheço pessoalmente, é um dos meus melhores amigos. Lá está, em lá está. Portugal. É a questão está no de- Porto, ela está a morar em A Lisboa. questão de jogar em Sim, mesas, sim, o pronto. pessoal, novamente a mesma questão do pessoal se juntar todo no mesmo espaço para jogar. Mas agora vai estar, eu saí porque esse meu colega foi para Lisboa. Pá, não é a mesma coisa, porque é que ele tenta estar a falar num TS, a jogar, ou estar num TeamSpeak. TeamSpeak, exatamente. Ou também no Skype. Ou no Skype. Mas depois perdes aquela coisa porque torna-se impessoal, porque estás lá e estás a falar. Posso estar a falar, mas as pessoas só, olha, desliga o micro, ou desliga o som daquele, põe-te mute. 20 minutos, exatamente. Sabes, já se está mesmo... Embora se calhar houvessem situações na vida real em que quisesse dar mute a alguém. Como estava a dizer, idolatria e gente, porque concentra-se. As pessoas que acabaram um jogo numa mesa ao lado, muitas vezes a quem começa a sangrar, porque pode demorar mais tempo um ou outro e estás ali a ver e divertem-se com as situações. Porque está a ser emocionante todo aquele acontecimento, que aquilo só está a acontecer por dados, mas Lá está, as isto pessoas não é- imaginam o que está a acontecer. Isto não é uma competição cerrada, que é exatamente aquilo que nós estávamos a falar no início. Isto não é uma competição cerrada, é acima de tudo um jogo para nos divertirmos. Sim, especialmente quando lanças. Quando há os- Quando vais. Olha, vou lançar. Tenho de 18 passar dados, este leadership test e não. 2 ou mais. Shield, correto? Storm Shield. E de repente, no meio daquilo tudo, há a probabilidade de sair um. Ou a probabilidade de, como já aconteceu com um colega nosso, dos 20 e tal dados, precisava de 3 ou mais. E 20, pá, é cómico para Porque eu já ouvi dizer também que tu és uma pessoa horrível quanto aos dados. Tu és o gajo Pá. que consegue completamente ignorar as probabilidades matemáticas e parece que tu tens Já mais do fui que uma melhor. face 5 ou de 6 nos teus dados. Já aconteceu, já foi melhor. E isso aí já foi melhor. É isso que Viu? queres a dizer? Isso Já foi melhor. Já estou a começar a ir para o. Já estás a estou- começar a ser uma pessoa normal e a sentir É, aquilo que as pessoas normais e sentem. estou a gostar porque pelo menos assim já não tenho aqueles olhares fixantes na minha cabeça a desenhar um alvo ou tipo, eu olho para a cara da pessoa e já estou a imaginar que estou ou Nem um decapitado. gangue à tua espera à porta a contar É, com já tive esse, Não, já mas tive esse sentimento. a mim já tiveram, já chegou ao ponto de acharem que eu jogo com orcs e se estressarem, porquê? Porque nunca viram orcs tão resistentes como os meus. E a usar os dados também do meu adversário, Tu não ficarias pode dizer surpreendido. que é só os meus dados. Ficarias surpreendido se jogasse contra Trollbloods em War Machine ou mesmo contra Skaven em Fantasia? Porque apesar deles não parecerem, Sim. tu tens tantos dados para fazer saves, ou Sim, sim. tens os Stuff Rolls, no caso de Trollbloods, que acabas sempre por... Mas isto não morre? Por exemplo, tu gostei imenso de jogar com os gajos orcs e goblins de fantasia a meteres Night Goblins, canto para canhão. Metes sim. um shieldzinho, tens sempre o Pirate 6. Vamos então dar Posso por aqui, por terminar o primeiro podcast. Zé, Filipe, muito obrigado por virem. Prazer. Espero que venham a mais sessões do nosso sim. podcast e que possam participar. Esperemos que sim também. Sim, se couber o convite estarei cá, certamente. Só para terminar, façam o pré-registro no GTS, o link está junto com este vídeo. O pré-registro não tem custo, são 2 minutos do vosso tempo e ajudam também a ver quantos jogadores é que vamos ter para cada sistema. Sem mais, deixo-vos então, a Dice Den despede-se. Obrigado.